Olá, bom dia. Hoje a nossa matéria é eletricidade em movimento. Nós já falamos que os corpos eles podem ser eletrizados. O que isso significa? A gente alterar a quantidade de cargas elétricas, ou seja, de elétrons, né? Que é a carga negativa dos átomos. Mas será que todos os corpos eles são capazes de conduzir eletricidade? Como que essa eletricidade ela chega até a gente, né? Aliás, o que é esse conceito de eletricidade? Então é isso que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Com relação a todos os corpos conduzirem os elétrons, nós definimos isso como condutores e isolantes elétricos. Então, de acordo, né, como o corpo ele se comporta diante da passagem das cargas elétricas, os materiais eles podem ser classificados como bons condutores ou maus condutores de eletricidade. Os materiais que são bons condutores de eletricidade, eles recebem esse nome porque neles os elétrons podem se mover com grande liberdade. Exemplos de materiais que são bons condutores: os metais, então cobre, o ouro, o alumínio, a água do mar, o corpo humano e o grafite. Todos esses materiais, eles permitem que os elétrons se desloquem através deles. Já aqueles materiais que são chamados de maus condutores de eletricidade, neles, as cargas elétricas, ou seja, os elétrons, eles não podem se mover com facilidade, então eles encontram uma maior dificuldade. São também chamados de isolantes, né? Então aqui tem um exemplo, a fita isolante, a gente quer que ela isole a passagem dos elétrons. São exemplos de maus condutores ou de materiais que são isolantes: a borracha, o algodão, o vidro, a madeira seca, o plástico e até mesmo a água destilada, aquela que não contém sais minerais, não contém nadinha. Então, todos esses materiais, eles dificultam a passagem dos elétrons. Existem também outros dois conceitos importantes, que é o conceito de semicondutores, que são aqueles materiais em que a condutividade elétrica ela é intermediária, né? Então, ele não é nem um bom e nem um mau, né? Então, ele fica no meio do caminho, por isso que é semi. Eles são muito importantes na indústria da informática, né? Como partes, né, de computadores, de microchips. E existem também aqueles materiais que são os supercondutores. Esses são aqueles materiais que têm uma condutividade elétrica excelente. É o caso do cobre e a prata, né? Então, eles são aqueles bons condutores elétricos. Na verdade, não são bons, são excelentes, né? Por isso o nome supercondutores. Um dos principais que a gente usa, né? Inclusive é o que a gente utiliza nas fiações, é o cobre. Hoje a gente vai introduzir dois conceitos muito importantes, que é o de corrente elétrica e o de tensão elétrica. Primeiro é o de corrente elétrica, que é a eletricidade em si. Eletricidade são os elétrons em movimento. A corrente elétrica vai ser o movimento ordenado de um grande número de elétrons. Como assim? Dentro nos átomos dos corpos, os elétrons eles estão em movimento. Eles se movem ao redor do núcleo, entre as moléculas, só que eles se movimentam de forma bagunçada, né? Desordenada, de modo caótico. Porém, quando você liga um material, né, como um fio condutor, então um fio de cobre, a uma fonte de energia, então um local onde tem uma grande quantidade de elétrons, como uma pilha ou a tomada, os elétrons eles vão passar a apresentar um movimento ordenado, como se fosse uma rodovia, né, de mão única, porque eles vão andar em uma única direção e um único sentido. A corrente elétrica, então, ela vai ser caracterizada por um movimento ordenado e característico. Então, vejam só, né? Aqui nós temos vários átomos. E os elétrons, aqui mais, né? É o núcleo do átomo, a gente tem um próton. A gente nunca fala dos prótons, lembra? Né? Então, ele fica paradinho. Quem se desloca são os elétrons. Então, percebam que aqui os elétrons todos estão indo numa mesma direção, que é para a esquerda. Né? Então, quando você tem esse material conectado até uma pilha, né? Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Esse polo negativo está cheio de elétrons. Então, os elétrons vão sair daqui, se deslocar, passar pelo aparelho e vir para o lado positivo. Então, você tem os elétrons se movimentando em uma única direção e um único sentido. Então, nós falamos que aqui passa uma corrente elétrica. Essa definição é extremamente importante. Então, a associação de várias estruturas feitas com esses materiais que são condutores, isso permite que a corrente elétrica chegue até os aparelhos que vão depender da energia elétrica para o seu funcionamento, né? Como é o caso da lâmpada. Isso se chama um circuito elétrico.
Então, você tem uma fonte de energia, então você tem eletricidade acumulada aqui nessa fonte de energia. Você tem um aparelho que depende da energia para funcionar, onde ocorrerá a conversão de um tipo de energia na outra. Então, a eletricidade vai se transformar em luz, nesse caso, então aquela conversão que a gente já conhece. E uma chave, né? Você abre e fecha esse circuito elétrico, né? Então, quando isso está aberto, você interrompe essa passagem de corrente elétrica. Quando está fechado, você permite que os elétrons transitem por aqui, né? Então, ele vai sair daqui, passar pela lâmpada, ser transformado em luz e continuar esse percurso. Tem como a gente medir essa corrente elétrica. A unidade de medida para isso, né, é amperes, cujo símbolo é o A maiúsculo. O Sistema Internacional de Medidas é uma convenção, ou seja, todos os países do mundo, eles precisam utilizar essa mesma unidade de medida. Então, aqui na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo, todo mundo utiliza amperes como unidade de medida para a corrente elétrica. Como que a gente calcula essa corrente elétrica? Né? Então, a gente vai utilizar como símbolo para a corrente elétrica esse I. Então, sempre que a gente falar de corrente elétrica, a gente coloca um I, porque é intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica, ela é a quantidade de elétrons que atravessa o fio num determinado intervalo de tempo. Né? Então, quantos elétrons estão atravessando em 10 segundos? Quantos elétrons estão atravessando em 30 segundos? Então, a gente vai fazer essa conta. Né? Como assim? Dá um exemplo. Então, vamos lá. Por um ponto de um circuito elétrico, então aqui a gente tem o circuito elétrico. Passam 50 coulombs. Coulombs é a unidade de medida para a quantidade de corrente elétrica, né? Então, para a quantidade de elétrons. Então, esse delta, esse triângulo nós chamamos de delta, tá bem? Então, esse delta Q, que é a quantidade de elétrons, nós falamos que é 50 coulombs. Então, 50C, 50 coulombs. Em 2 segundos. Se é 2 segundos, é o delta T, que é o tempo. Delta significa variação, né? Então, em quanto tempo? Em 2 segundos. Quantos elétrons? 50 coulombs. Então, qual é o I, que é a intensidade da corrente elétrica? I é igual ao delta Q dividido pelo delta T. Vamos substituir isso na fórmula? Qual é o delta Q? Delta Q é 50 coulombs. Qual é o delta T de tempo? 2 segundos. 50 dividido por 2, I, que é a intensidade de corrente elétrica, vai ser igual a 25 amperes. Eu posso colocar só 25A, que todo mundo já sabe que é amperes. Quando um corpo ele tem corrente elétrica passando por ele, pode acontecer alguns efeitos, né? Então, nós falamos que são os efeitos de passagem da corrente elétrica, porque a eletricidade é uma forma de energia, e uma energia é sempre transformada em outra. O efeito luminoso, né? O que a gente vê nas lâmpadas, nos raios, é quando a corrente elétrica ela atravessa um gás, ela vai provocar a emissão de luz. Então, a eletricidade vai ser convertida em luz. É o caso dos raios, né, que nós vemos. É o caso das lâmpadas fluorescentes também. Ela tem um gás lá dentro dela, né, por isso que ela reflete luz quando recebe a eletricidade. Outro efeito é o efeito químico. Por exemplo, quando uma solução, né, que possui substâncias químicas, ela é capaz de conduzir a eletricidade, quando ela recebe a corrente elétrica, ela pode provocar vários tipos de reações. É isso que acontece na cromagem, né? Então, que a gente vê em bicicleta, rodas, né? Então, isso daqui, ela é uma reação química. Douração, galvanização, então, vários outros processos em química, eles precisam da corrente elétrica para acontecer. Outro exemplo é o efeito térmico, né? Então, o efeito térmico é quando a energia elétrica ela vai ser transformada em calor. Né? Então, a passagem de corrente elétrica por alguns tipos de materiais faz com que eles se aqueçam. Né? O que acontece com os chuveiros elétricos, o ferro de passar roupa, a misteira, o grill, o forninho elétrico. Então, todos eles vão transformar a eletricidade em calor. E existe também o efeito fisiológico. O que é esse efeito fisiológico? Quando um organismo vivo a corrente elétrica ela passa por ele, acontecem vários fenômenos no corpo daquele ser vivo. Né? Pode acontecer efeito térmico, efeito químico,
né? Porque a eletricidade ela vai aquecer aquele corpo, ela vai provocar reações químicas, pode causar contração muscular, né? Então parece que a pessoa está tendo um ataque epilético, né? Porque ela recebe uma grande quantidade de eletricidade e isso provoca contrações involuntárias dos músculos, né? Então, dependendo da intensidade da corrente elétrica e dependendo do órgão que vai ser mais afetado, isso pode causar sérios danos e, inclusive, levar o indivíduo à morte. Agora vamos passar para o segundo conceito que é muito importante de hoje, que é o conceito de tensão elétrica ou diferença de potencial elétrica. Toda carga elétrica é capaz de produzir uma força sobre outra carga elétrica próxima. Como a intensidade dessa força varia de um ponto a outro no espaço, ela vai produzir uma diferença de potencial, que é esse DDP, que vai ser responsável pelo movimento ordenado de elétrons, ou seja, que vai ser responsável pela passagem da corrente elétrica. Como assim? Bom, aqui a corrente elétrica ela só sai desse polo negativo e passa para o polo positivo porque existe uma diferença de carga elétrica dos dois lados. Como eu tenho uma maior quantidade de elétrons deste lado, eu causo uma pressão. Por isso que o nome é tensão elétrica, né? Como se eu pressionasse esses elétrons a saírem de um lado e passar para o outro. Então, a tensão elétrica ela é uma característica da fonte elétrica, né? Então, ela vai pressionar os elétrons a saírem daqui e ir para o outro lado, através de um fio condutor, né? Então, só existe a diferença de potencial quando eu tenho, né, uma quantidade de elétrons em polos diferentes. No sistema internacional, a gente mede a tensão elétrica em volts, cujo símbolo é o V. Né? Então, isso vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, né? A gente vê uma pilha, procurem uma pilha e vejam uma voltagem dessa pilha. A voltagem é a sua tensão elétrica ou diferença de potencial. São sinônimos, tá? Diferença de potencial, tensão elétrica e voltagem. Todas elas medem a mesma coisa, que é quantos volts estão presentes. Então, um lado, eu tenho uma determinada quantidade de elétrons, e no outro polo, eu tenho quase nada, porque eu vou pressionar os elétrons a saírem de um lado e irem para o outro. Vamos entender isso melhor, né? Aqui tem um exemplo, né? Então, em uma pilha alcalina, a região com sinal negativo, então tá aqui, região com maior concentração de elétrons. E existe a região com polo positivo, é aquela onde existe uma menor concentração de elétrons. Isso daqui, gente, é separado. O lado de cá não tem contato com o lado de cá, então é separado. Então, aqui eu tenho uma grande quantidade de elétrons, aqui eu não tenho quase nada. Então, eu tenho essa diferença de potencial. A quantidade de elétrons é diferente dos dois lados. Quando eu coloco um fio, agora aqui eu tenho uma bateria, uma pilha, praticamente a mesma coisa. Quando eu coloco um fio conectando os dois lados, esse lado que tem uma grande quantidade de elétrons, então o polo negativo, né, os elétrons vão sair daqui e vão ser atraídos para o polo que é positivo. Né? Então, você força essa saída. Obviamente, quanto maior a voltagem, maior será a corrente elétrica que passa de um polo para o outro. Né? Então, aqui, se eu tenho uma voltagem de 5 volts, uma determinada corrente elétrica passa. Se eu tenho uma voltagem de 50 volts, muito mais elétrons vão sair e vir para o lado de cá. Então, isso é a voltagem, isso é a diferença de potencial. Quantos elétrons estão saindo e sendo pressionados a irem para o outro lado? Então, só existe uma corrente elétrica quando existe essa diferença de potencial entre os dois lados de uma determinada fonte. É isso que tem na nossa tomada também, né? Então, tem dois buraquinhos aqui, né? Um buraquinho é o polo A e o outro buraquinho é o polo B. Nós chamamos de fio fase e fio neutro. Nas nossas casas, né, na maioria das residências, a tensão elétrica ela é de 110 volts. Em alguns locais é 220, mas geralmente é 110 volts. Então, essa fase aqui indica que daqui vai sair essa voltagem, né? Então, vai causar uma determinada corrente elétrica que vai percorrer o aparelho. O aparelho também tem duas entradas, né? Então, no fio fase, vai entrar essa quantidade de corrente elétrica que vai percorrer o aparelho e vai voltar por esse outro fio neutro aqui, que vai receber. Então, é como se fosse o polo negativo e o polo positivo. A
corrente elétrica, ela pode ser de dois tipos, que é do tipo contínuo, que é sempre num determinado movimento, né? Então, a gente tem o polo negativo e o polo positivo, sempre do negativo para o positivo, é o caso das pilhas e baterias, e existe a corrente alternada, que é o caso da eletricidade que a gente recebe nas nossas residências. No caso da corrente alternada, significa que você não tem um polo que é sempre negativo e o outro sempre positivo, né? Então, determinado lado, né? Então, essa fio-fase, ele pode, ora, funcionar como fase e, ora, funcionar como neutro. Então, isso se alterna, né? Mas sempre um tem a voltagem maior e o outro a voltagem menor. Existem alguns aparelhos que são utilizados para medir essa corrente elétrica e essa voltagem. Né? Para a gente medir a corrente elétrica, existe o amperímetro, que é esse daqui. E para medir a tensão elétrica, existe o voltímetro, que é esse aparelho aqui. E existe um aparelho, que é melhor ainda, que ele mede as duas coisas, que é um multímetro. Então, ele é capaz de medir a corrente elétrica e a voltagem. Bom, é isso. Qualquer dúvida, me envie.